eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Lembram dessa frase? Aí, alguns anos passados, ela estava muito em voga, aparecia em quadros, estampada em camisetas, e muita gente usava essa frase. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. E ao falar assim, ou ao se expressar assim, o ser humano dava assim aquela ideia de que o Filho de Deus é um vencedor. Era uma visão mais triunfalista do ser filho de Deus. Ah, meu pai é dono do mundo, então, vejam, eu sou filho do pai. Meu pai tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem toda a riqueza. Eu sou o filho dele. Então era essa visão, repito, triunfalista do ser filho de Deus. Bom, a Escritura Sagrada, ela nos lembra que de fato somos filhos de Deus. E somos chamados como filhos de Deus, e não somente filhos, mas também herdeiros de Deus. E a Bíblia Sagrada também nos explica como chegamos a ser filhos de Deus e o que significa ser filho de Deus. E a epístola de Paulo aos Gálatas, que nós lemos hoje, ela aborda este assunto. E ele é bem interessante e eu digo também importante. Epístola de Paulo aos Gálatas. Quem eram os Gálatas? Onde é que ficava a Galácia? Vou pedir para o Johannes colocar o slide seguinte. Eu coloquei aqui um mapa do Império Romano. E ele mostra o domínio do Império Romano nos dias de Jesus e também nos séculos seguintes. E lá em amarelo, né, bem em destaque, lá ficava a Galácia. A Galácia era uma província do Império Romano e ela ficava onde hoje é a Turquia. O slide seguinte, ele aproxima um pouco isso. Então podem ver, eu coloquei aquela marca em azul, mais ou menos lá ficava a Galácia. Ela pegava aquela parte do centro indo para o sul do que hoje é a Turquia. O apóstolo Paulo passou várias vezes naquela região, nas suas viagens missionárias. Ele reuniu, pregou o evangelho, houve muitas conversões, ele organizou congregações, estabeleceu pastores na igreja da Galácia. A capital da Galácia na época chamava Ancira. E hoje é a moderna Ankara. Né? Ankara é cidade importante da Turquia. É naquela região que ficava a Galácia. Bom, havia um problema lá na Galácia. Quando o apóstolo pregou o evangelho naquela região, muitos foram convertidos e aceitaram o evangelho com grande alegria. Só que, em seguida, passaram por aquela região homens vindo de Jerusalém que diziam para aqueles cristãos: a fé em Jesus não basta para ser salvo. É preciso cumprir toda a lei que Deus deu através de Moisés. Então, se vocês querem ser salvos, vocês precisam cumprir toda a lei do Antigo Testamento. E eles deram destaque especial para a circuncisão. E isso confundiu os cristãos lá da Galácia. Sabendo disso, o apóstolo lhes escreveu o que nós temos na epístola. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou em Cristo para um outro evangelho. Como é que pode? Vocês aceitaram o evangelho com tanta alegria, eu estou surpreso, agora vocês estão seguindo outra orientação. Lá no capítulo 3, verso 1, Paulo chega a usar essa expressão: ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês?
Depois Paulo mais uma vez explicou: o ser humano é declarado justo diante de Deus, não por ele cumprir leis e cerimônias, mas pelo fato de ele confiar em Jesus. O ser humano é justo diante de Deus pela fé em Jesus e não pelas obras que ele pratica. E o texto hoje lido, final do capítulo 3, capítulo 4, mais uma vez o apóstolo explica qual é o valor da lei, mas ele também deixa claro como é que nós nos tornamos, de fato, filhos de Deus. E esse é o nosso ponto. É preciso dizer que não nos tornamos filhos de Deus porque cumprimos a lei. Para sermos filhos de Deus pelo cumprimento da lei, teríamos que cumprir toda a lei, 100%. E não somos capazes disso. E por isso estamos debaixo da maldição da lei, afirma o apóstolo. Estamos debaixo da maldição da lei. O que significa isso? Significa que se eu não cumprir uma lei, então eu vou ser julgado por esta lei. Vamos a um exemplo simples, a lei de trânsito. Aqui na Roosevelt, digamos, tem uma placa proibido estacionar. E eu vou com o meu carro e eu estaciono lá. Eu descumpri a lei. E a multa é o meu julgamento. Eu estou debaixo desta lei e agora terei que pagar a multa, porque eu não cumpri a lei. Assim também é com a lei de Deus. Se eu não cumprir a lei de Deus, eu estou debaixo da maldição da lei. Então a lei vai me julgar e vai me condenar. E aí eu não tenho chance. Mas é aí, irmãos e irmãos, que entra o Evangelho. É aqui que entra o perdão de Jesus. Então vou poder pedir para colocar agora estes textos bíblicos. Vejam como o apóstolo explica isso. Em Gálatas 3,13, ele escreve: irmãos, Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos livrou de sermos julgados e condenados pela lei. Como é que ele fez isso? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ora, quem confia em suas próprias obras, achando que simplesmente por cumprir leis, regras e cerimônias religiosas, ele é filho de Deus, ele ainda está debaixo da maldição da lei. Observem o segundo texto, aquele do meio, Gálatas 3, 10 a 11. Maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente, continua o apóstolo, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé, é a única chance, é a única possibilidade. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, outra pergunta é, mas e a lei? Ela não teve nenhum valor? Qual é o valor dela? Observem o último texto. Paulo explica: a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei de Deus, ela nos mostrou que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E Jesus é o Salvador. Sim, só vê a necessidade do Salvador aquele que reconhece que ele não cumpre a lei de Deus. E por isso confia no Salvador. Bom, aí vem a seguinte questão: como é que nós então nos tornamos filhos de Deus? Parece claro, mas vamos relembrar. O slide seguinte vai nos mostrar isto. Gálatas, capítulo 3, verso 25. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
Porque todos vocês que foram batizados em nome de Cristo, ou batizados em Cristo, de Cristo vocês se revestiram. E o texto seguinte mostra que isto é uma ação de Deus. Ele nos adotou como filhos. Gálatas 4:4. No tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, pelo Filho de Deus, que veio, colocou debaixo da lei, para resgatar a todos nós que estávamos debaixo da maldição da lei, porque a lei de Deus nos condenaria. E ele nos resgatou, porque ele se tornou maldito em nosso lugar. E desta maneira, em Cristo, Deus nos adotou como filhos. Vejam, a adoção sempre é uma atitude de quem adota. A adoção não é uma iniciativa do adotado, mas é uma iniciativa daquele que adota. E se hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus, é porque Deus nos adotou, a iniciativa foi dele. Em Cristo, no batismo, ele fez de nós filhos de Deus. E por isso o apóstolo concluiu: assim você já não é mais um escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Uma ação graciosa de Deus em Cristo. Em Cristo. Isso precisa ser dito. Porque todos os seres humanos estavam debaixo da maldição da lei. Então o Filho de Deus se tornou maldito em lugar de todos. E assim resgatou. E Deus adota em Cristo. O Evangelho, na palavra e no batismo, é entregue. E pelo batismo e pela palavra, Deus nos adota. É claro que muitos rejeitam essa adoção. Muitos a rejeitam. Eu quero concluir tentando uma palavra assim mais prática em cima disso, para a nossa realidade. Primeiro, eu quero mostrar o equívoco do fariseu, nas palavras do Evangelho lidas pelo pastor Vili. O fariseu, que era um exímio cumpridor da lei do Antigo Testamento, ele vai ao templo para orar. Do lado dele vai um cobrador de impostos. E o fariseu afirma: Senhor, eu te agradeço muito, porque eu não sou como a humanidade. Eu não sou como a grande maioria dos seres humanos. Eu não sou nem como esse publicano. E apontando para si, para o cumprimento das leis, ele ousa dizer diante de Deus: graças te dou, porque eu sou melhor. Porque eu jejuo 2 vezes por semana. Porque eu dou o dízimo. Porque eu sou descendente de Abraão. Porque eu sou teu filho. O publicano simplesmente apela para a misericórdia de Deus. O equívoco do fariseu é que ele olha para si e diz: eu estou cumprindo a lei, eu estou bem, eu estou bem com Deus. O publicano sabe que ele não está bem, ele apela para a misericórdia de Deus. E Jesus diz, ele foi justificado para casa. Nós temos que cuidar para não nos equivocarmos, porque às vezes nós temos os nossos equívocos em relação à fé. Eu não faço o que a maioria das pessoas faz. Eu acho que eu sou melhor. Afinal, eu tento ser fiel a Deus. Eu faço isso, eu também colaboro, ajudo, eu estou bem. Não. Eu não estou bem por causa disso. Eu estou bem porque Jesus Cristo me resgatou da maldição da lei. Porque Jesus Cristo me livrou de eu ser castigado.
Jesus Cristo me livrou de eu ser condenado, por isso eu sou filho de Deus e por isso eu posso ser chamado de filho de Deus. Agora, como filho de Deus, eu vou tentar fazer o melhor. Eu vou me orientar pelos mandamentos de Deus. Eu vou praticar as obras de amor. É interessante que o Senhor Jesus depois enfatiza, lá bem no final do livro de Gálatas, ele diz, bom, querem fazer alguma coisa boa? Amem o vosso próximo, façam o bem ao vosso próximo. Mas vejam, isto não nos torna filhos de Deus. Isto é uma demonstração que somos filhos de Deus. Somos filhos porque Deus nos adotou. Lembra sempre disso. Sou filho, sou filha de Deus porque Deus me adotou. No batismo e na palavra Ele me chamou. Eu sou dele. Agora eu quero viver como filho e filha de Deus. Uma segunda questão prática. Hoje em dia é muito comum dentro do ambiente de igreja, no mundo religioso, se enfatizar esta visão triunfalista de ser filho de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus serão abençoados. Os verdadeiros filhos de Deus vão vencer todos os seus problemas. Os verdadeiros filhos de Deus vão prosperar na vida, vão ganhar dinheiro, terão saúde, tudo irá bem. Essa é uma visão que se propaga muito hoje em dia. E ela não é errada, porque Deus, em sua misericórdia, Ele nos abençoa com tantas bênçãos espirituais e materiais que nós nem conseguimos contar. Mas precisamos estar lembrados de que os filhos de Deus ainda vivem sob a cruz. O Senhor Jesus lembrou: quem quer ser o meu discípulo, dia a dia se negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sim, como filhos de Deus, ainda estamos experimentando a cruz, a dor, a aflição, a tentação e a morte. Tudo isso ainda faz parte da vida dos filhos e das filhas de Deus. É verdade, as bênçãos de Deus são extraordinárias, maravilhosas, alegram o nosso coração, mas a cruz ainda está presente. Por último, herdeiro de Deus. O que seria um herdeiro de Deus? Novamente, um herdeiro não é alguém que conquista sua condição de herdeiro. É o dono que torna alguém herdeiro. Bom, qual é a herança que o nosso Deus tem para nós? Precisaríamos mais uma mensagem para falar só sobre isso. Mas aqui eu quero lembrar duas coisas. Claro que a nossa herança da vida eterna nós já recebemos. Nós já temos a vida eterna. Ela vai ser plena na glória. E ali está a nossa herança que nós aguardamos. Pela fé em Jesus. Herança é dada, né? Herança é dada. Ela não é conquistada, ela é dada. Depende do doador. E Deus nos prometeu em Cristo a herança do céu. Mas também recebemos como herança o dom do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo presente em nossa vida, que nos guia pela palavra, que nos ensina, que nos conforta, que nos consola, que nos encoraja pela palavra e pelos sacramentos. Está aí um dos diferenciais dos filhos e filhas de Deus. Eles herdaram, receberam de Deus o Espírito Santo, que habita neles e que os guia até receberem a herança plena no céu. Por isso, querida irmã, querido irmão, ao refletir sobre essa condição de filhos e herdeiros, lembremos,
Somos filhos porque Deus nos adotou. Ação graciosa dele. Se não fosse o gesto gracioso de Deus, todos estaríamos debaixo da maldição da lei. Mas Deus nos resgatou em Cristo e fez de nós filhos e filhas e seus herdeiros. Herança sublime, reservada para os cristãos no céu, plena, mas já aqui nesta caminhada terrena, em meio à cruz, a herança do Espírito Santo, que nós recebemos, que habita em nós, que nos guia. Assim seja. Amém.